seja bem-vindo ao quarto episódio dessa temporada do programa Fides Reformata, sua revista eletrônica de teologia. O programa Fides Reformata é um oferecimento do Centro Presbiteriano de Pós-Graduação Andrew Jumper. No programa de hoje nós temos a presença do Dr. Daniel Santos, doutor em Antigo Testamento e professor de Antigo Testamento na nossa escola. É uma alegria tê-lo aqui, Dr. Daniel. Alegria toda minha, João. Seja muito bem-vindo. Nós conversaremos hoje a respeito de um artigo que você escreveu, falando a respeito da Rainha de Sabá. Mas antes de falar sobre o artigo, eu gostaria de entender uma mudança. Você fez o seu doutorado abordando o Pentateuco, abordando os 5 primeiros livros da Bíblia. Mas hoje o seu foco ministerial e acadêmico é mais voltado para a literatura de sabedoria. Por quê? Logo que eu cheguei no Jumper, o professor Mauro me convidou para dar um curso que não havia sido dado há vários anos. E aí eu comecei a me interessar pela literatura sapiencial por me preparar para esse curso. Posteriormente eu fiz um pós-doutorado nessa área e de lá para cá eu me encantei com essa área da Bíblia. A literatura de sabedoria, que interessante. O seu artigo une estudos do Antigo Testamento e missiologia. Esse segundo interesse em missiologia, como é que esse interesse surgiu? Esse foi um interesse inesperado. Ao trabalhar com a Rainha de Sabá e como Salomão conseguiu alcançá-la, isso veio como uma consequência. Eu creio que uma pesquisa genuína, ela sempre traz coisas inesperadas ao pesquisador. A gente nunca sabe onde nós vamos terminar a pesquisa. E eu fiquei feliz em ver que isso era uma conclusão inevitável. Você vai conforme a pesquisa te direciona. Exatamente. Onde era Sabá? Sabá ninguém sabe. Há várias sugestões, mas a Etiópia é uma das opções, né, de onde a Rainha de Sabá teria vindo. Que interessante. Por que o autor de Reis, agora já entrando mais no artigo mesmo, por que o autor do livro de Reis decidiu dar um destaque especial para essa Rainha de Sabá? Boa pergunta. O livro de Reis diz que vários reis e monarcas e pessoas vieram encontrar-se com Salomão, mas a Bíblia só menciona essa mulher. Então eu creio que foi objetivo de Salomão ou do autor do livro dos Reis destacá-la. Primeiro porque ela era uma rainha. E bem que todos os outros também eram reis, mas ela era uma rainha e o nome dela, providencialmente, veio estar associado com o mundo árabe e ela é hoje muito conhecida, mais do que qualquer outro reis e, ironicamente, mais do que muitos personagens bíblicos. Então, a Rainha de Sabá, ela foi selecionada pelas Escrituras e talvez providencialmente um ícone. Então existem outras literaturas, à parte da Bíblia, que falam a respeito da Rainha de Sabá também? Sim. O Alcorão, por exemplo, ele menciona a Rainha de Sabá, especificamente o encontro dela com Salomão. É essa parte que é mencionada. E é inclusive parte do meu artigo analisar como é que o Alcorão ele viu e leu as reações e o modo como ela foi transformada na linguagem do Alcorão e na linguagem do Antigo Testamento. Então, há sim uma grande sobreposição de interesses e o modo como Salomão tentou alcançar essa mulher é visto e analisado por várias culturas. Muito interessante. No seu artigo você trabalha com a resposta a 3 perguntas. E eu pretendo fazer essas 3 perguntas hoje aqui para que você apresente uma versão resumida desse artigo. E aqueles que estiverem interessados, todos os artigos da Fides Reformata estão disponíveis no website da nossa escola, do Andrew Jumper. O endereço é cpaj.mackenzie.br. cpaj.mackenzie.br e aí você encontrará todas as revistas Fides ali à sua disposição para você conhecer melhor o conteúdo sobre o qual estamos conversando e muitos outros artigos que temos à disposição. A primeira pergunta que você responde no seu artigo é como a fama de Salomão chegou aos ouvidos da rainha de forma que o Senhor e não Salomão fosse o destaque? Esse é um grande mistério, porque quando você lê a literatura extra-bíblica, todos afirmam que ela tinha algum tipo de interesse, um tipo de affair com Salomão.
E é lógico que essas histórias sempre terminam num caso amoroso, mas no relato bíblico é dito que ela se interessou pela fama que Salomão tinha em relação ao nome do Senhor. Então, alguma coisa a respeito de Salomão, especialmente no modo como ele se relacionava com o seu Deus, foi algo que atraiu a rainha de Sabá. Então o texto bíblico destaca que o interesse dela tinha a ver com o Deus de Israel. Exatamente. Ela menciona a fama, e lembrando que a fama é a tradução em português, né, mas o termo hebraico ali é aquilo que se ouvia de Salomão. E daquilo que ela ouvia, ela conseguiu fazer uma relação entre Salomão e o Deus que ele servia, que ele adorava, que para ela ainda era desconhecido. Muito interessante. Depois do nosso intervalo, eu vou querer saber quão confiáveis são esses relatos extra-bíblicos que falam a respeito da rainha de Sabá. Então nós teremos um tempinho agora de intervalo e logo depois nós ouviremos a resposta a essa pergunta. Você sabe o que faz um designer? Ao contrário do que algumas pessoas pensam, a função do designer não é só criar móveis modernos ou logotipos atraentes. Vai muito além disso. Ele é responsável por projetos que atendem a uma série de necessidades do mercado. Ele cria produtos e máquinas, planeja ambientes, desenvolve processos e serviços, elabora comunicação visual para empresas, e essas são apenas algumas das possibilidades. Porque o designer é o grande responsável por criar soluções criativas e viáveis. Por isso, ele é fundamental em muitas empresas. A Universidade Mackenzie oferece um curso na área. Aqui você vai conhecer ferramentas, materiais e processos de design, fundamentos de matemática e física e princípios de empreendedorismo, entre outros assuntos. Além de participar ativamente de oficinas e da elaboração de projetos. Design é a carreira ideal para quem gosta de inovação e de unir técnica à criatividade. Mackenzie, formando gente que vai mudar o mundo. Estamos voltando com o programa Fides Reformata, a sua revista eletrônica sobre teologia. No programa de hoje nós temos o doutor Daniel Santos, doutor em Antigo Testamento e professor dessa mesma disciplina na nossa escola. Antes de irmos para o intervalo, eu perguntei para você quão confiáveis são os relatos extra-bíblicos que abordam a rainha de Sabá. Qual a sua resposta? Olha, não cabe a mim julgar a confiabilidade de textos como o Alcorão e tantos outros que relatam o evento. Primeiro, porque cada texto tem um foco, tem um interesse. Todavia, o mero fato desses textos mencionarem que houve uma rainha de Sabá, que ela se dirigiu até Jerusalém e que ela conversou com Salomão a respeito de sabedoria e que, de modo geral, inclusive o Alcorão demonstra que ela foi, de alguma forma, transformada pelo que Salomão disse, para mim é suficiente. Eu sei que o modo como esses encontros terminam vira quase que uma novela, sempre termina num caso amoroso, mas são detalhes que a Bíblia não fala sobre isso, mas já o fato de mencionar esse encontro já é um grande testemunho histórico, mostrando que esse episódio da Bíblia não foi um episódio inventado. Né? Enfatizam a importância dessa personagem da rainha de Sabá. Outra pergunta que você tem no seu artigo que você responde é o que houve, o que aconteceu na linguagem de Salomão que atraiu a rainha de Sabá? A propaganda que Salomão fazia, o que nessa propaganda atraiu a rainha de Sabá até ele? Olha, essa mulher, ela era, nós não temos tempo para entrar aqui, mas ela era uma sábia também. Tanto é que ela se viu na posição de ir testar a sabedoria de Salomão. Então, olha só o interesse dela. Ela não foi só para aprender, ela não foi para conhecer, para tirar foto com Salomão, ela ia testar. Uhum. Ora, se ela foi com essa incumbência, ela devia ser parte de alguma agência credenciadora do tipo. E ela ficou especialmente intrigada com a maneira como Salomão ele lidava com os chamados enigmas. Então, essa foi, para mim, a grande dica para adentrar a linguagem desse encontro. Foi marcada por uma troca de enigmas, né? Que é uma ferramenta retórica muito usada no mundo antigo
e que não é tão usada nos dias de hoje. No seu artigo você fala também, além de enigmas, que você pode falar um pouco mais a respeito, muito interessante, você fala também de provérbios desarticulados. O que você pode nos dizer mais a respeito disso? Quanto aos enigmas, a força do enigma é que você lança uma ideia que não está resolvida, que tem uma dúvida, e a pessoa que ouve, ela fica pensando naquilo, pensando, e é o momento que ela consegue discernir e resolver o enigma, ela grava aquilo para sempre. Então, essa é a força retórica e pedagógica do enigma. Quanto ao provérbio desarticulado, ele é intencionalmente escrito faltando alguns elementos. E, mais uma vez, é um tipo de enigma, mas é uma versão diferente. E o leitor, ele tem que conhecer o contexto do autor, a proposta do livro, para preencher aquelas lacunas e então conseguir ler o provérbio. E ao fazer isso, Salomão está criando um espaço para que o leitor interaja com o texto, né? Isso é um mecanismo usado especialmente, eu diria que na Bíblia, exclusivamente no livro de Provérbios. Nenhum outro texto da Escritura tem espaço para você preencher com ideias suas, para você entender o que está sendo dito. Muito interessante. Você também faz uma conexão com a pessoa de Jesus Cristo, até porque no seu artigo você diz que a sabedoria é uma grande ferramenta para missões, para evangelização. Fala um pouco mais dessa conexão que você faz entre a literatura de sabedoria e a pessoa de Jesus Cristo. Olha, Jesus mencionou inclusive essa mulher, né? Em Mateus 12, 42, ele diz que ela saiu dos confins da terra para ouvir de Salomão. E Jesus pontua dizendo, bem, eu estou aqui, eu sou maior do que Salomão e vocês, os contemporâneos de Cristo, não estavam ouvindo-o. Mas aquilo que Salomão acaba comunicando à rainha de Sabá é que existe algo maior do que ele, existe algo mais impressionante do que a sua habilidade de responder perguntas. Tanto é, João, que o relato bíblico diz que essa rainha ela não ficou tão impressionada com as respostas de Salomão, nem com a sua casa e nem com nada, porque ela era rainha, ela era muito rica também. Mas ela ficou impressionada ao ver como é que Salomão integrava a sua sabedoria no seu dia a dia. E é dito que quando ela viu o modo como ele adorava a Deus, como o sacrifício era oferecido no templo, aí é dito no relato bíblico que ela ficou como fora de si. Então eu creio que a sabedoria falada por Salomão não era tão grande como a sabedoria que ele vivenciava, dando testemunhos que levou aquela mulher a observar com singularidade o modo como o sacrifício era feito lá no templo. É possível lucubrar uma conversão da rainha de Sabá? Olha, ela diz que ela não cria nas coisas que ela ouvia sobre Salomão, até que ela veio e viu o modo como ele vivia, especialmente como as coisas eram feitas lá no templo. Então, se ela disse que foi até, é possível que tenha havido uma transformação. E Jesus também diz que ela se levantará no dia do juízo para julgar gerações incrédulas como a que viveu nos dias de Jesus. É muito, muito interessante. Você, ao final do artigo, Dr. Daniel, propõe um paradigma de evangelização, propõe um modo de evangelização baseado na literatura de sabedoria, em duas etapas, uma composta de propaganda e uma segunda de convencimento. Como que isso funcionaria, mais ou menos? Seguindo os padrões de Salomão, essa proposta que eu fiz à época é que a propaganda ela tem que ser, no caso de Salomão, feita por meio de provérbios. O provérbio ele tem a capacidade de interagir com pessoas que não têm nenhum interesse, não têm nenhum conhecimento da literatura bíblica. Mas ele vê um provérbio, ele se envolve com aquilo. E a segunda etapa de convencimento é quando você atrai essa pessoa para ver o modo como você vive aquela sabedoria. Então, essas duas etapas, elas são fundamentais. E tem que haver uma certa congruência, então, Sim. na segunda etapa, não é? Se você fez uma propaganda, aí a pessoa é atraída até você e tem que haver uma congruência, mais ou menos isso. Exatamente. Quando a rainha de Sabá chegou até Jerusalém, ela disse que ela chegou à conclusão de que não lhe haviam contado a metade. Era muito maior aquilo que ela estava vendo comparado com o relato que ela tinha ouvido. E não só maior, mas melhor. Ela ficou como fora de si e essa é, eu creio, a expectativa.
E João, o que Salomão estava fazendo não era uma invenção dele. Deuteronômio fala que a lei de Deus, ela visava preparar o povo de Israel para viver uma sabedoria que fosse vista pelas pessoas fora de Israel. E os povos fossem atraídos Exatamente. até o monte do Senhor. Muito legal. Seria ótimo termos mais tempo para conversarmos muito mais a respeito disso, mas foi uma alegria recebê-lo aqui no nosso programa, Dr. Obrigado. Daniel. Você será convidado outras vezes, certamente. E foi uma alegria também tê-lo assistindo ao nosso programa. Se você quiser ter acesso a esse artigo e a outros, acesse o website do Andrew Jumper, cpaj.mackenzie.br. Até o próximo Feeds Reformata.